Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Voltei com mais informações do Peixe. Para você ligadinho no canal, o Santos pode pagar premiação adicional para os jogadores caso o Santos permaneça na primeira divisão? Vou falar sobre isso aqui neste vídeo. Tem muito torcedor me perguntando sobre isso. Quero falar também sobre a Vila Belmiro, que pode ser decisiva para o Santos se manter na primeira divisão. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda Futebol Debate. Deixa o like, compartilha, se inscreva, vem para a varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, antes de falar de todos esses temas, eu quero falar da 1xBet para você, parceiro oficial do canal Varanda Futebol Debate e também do Barcelona da Espanha. Na 1xBet você tem bônus de até $300 e pode palpitar de montão em jogos do Campeonato Brasileiro e, claro, em jogos das eliminatórias para a Copa de 2026. E olha, tem jogo da Seleção Brasileira, tem da Seleção Argentina e você pode utilizar o cupom do canal. Anote aí, VFutebol, tudo maiúsculo e tudo junto. É só clicar no link que está fixado nos comentários e realizar o seu cadastro. Algumas sugestões para você? Tem Brasil e Bolívia, para mim vai dar Brasil. Tem Paraguai e Peru, para mim vai dar empate. Colômbia e Venezuela, vai dar Colômbia, hein? Argentina e Equador, vai dar empate. Assim como eu fiz, você pode fazer o mesmo palpitando na 1xBet, link fixado nos comentários. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre o Santos Futebol Clube? Olha, pergunta que não quer calar, recebi de muitos torcedores no dia de hoje. Marcão, é verdade que o Santos pode pagar uma premiação extra para o elenco de jogadores caso o clube permaneça na primeira divisão do Campeonato Brasileiro? É verdade. Ontem, após o programa Alô Varandeiros, eu recebi uma informação com uma fonte bastante confiável que sim, o Santos pode pagar uma premiação extra aos jogadores caso permaneça na primeira divisão. Aliás, uma informação que no dia de ontem também, foi noticiada pelo Ricardo Martins, é que o Santos prometeu um bicho dobrado, aliás, um bicho triplicado caso vencesse o América Mineiro na Arena Independência. E é verdade, a diretoria do Santos tem, de alguma forma, buscado trazer algumas motivações extras, e aí, entenda a motivação extra, um pacote em termos de bonificações, premiações, para que estes jogadores consigam tirar o Santos do rebaixamento. Isso envolve não só jogos com uma premiação maior por vitória, que é o famoso bicho, e também uma premiação final caso o Santos permaneça na primeira divisão. É verdade, o Santos realmente, através da sua diretoria, promete uma bonificação para que o clube permaneça na primeira divisão. Então vamos aguardar. Isso é muito natural no futebol, A gente sabe que isso acontece e não é de hoje. Agora, é duro, que os jogadores do Santos, a maioria deles que colocaram o Santos nessa situação, possam mais à frente ainda lucrar com um problema que eles mesmos criaram, Isso que realmente é delicado de entender. Eu até entendo alguns jogadores que estão chegando agora justamente para tirar o Santos dessa situação, receber algum tipo de bonificação, o treinador Diego Aguirre. Agora, tem jogadores aí que estão há muito tempo, colecionando fracassos no Santos Futebol Clube e podem mais à frente ainda lucrar com essas bonificações, com os bichos, com a premiação final no Campeonato Brasileiro. É delicado, mas volto a dizer, infelizmente, isso faz parte do futebol, isso não é novo, Não é só no Santos que acontece isso, como em outros clubes do futebol brasileiro e também futebol mundial. Deixa aí nos comentários se você concorda com essa estratégia da diretoria em pagar um valor maior, não só de bicho, como na premiação final do campeonato para os jogadores, caso o Santos consiga atingir o seu objetivo, que é se manter na primeira divisão do futebol brasileiro. Meus amigos varandeiros, a Vila Belmiro é o principal trunfo do Santos Futebol Clube para se manter na primeira divisão. O Santos terá jogos importantes na vila mais famosa do mundo. Eu vou colocar aqui para vocês
quais jogos o Santos vai ter em casa. Tá aí na tela, ao todo serão 8 partidas na Vila Belmiro. Cruzeiro, Vasco da Gama, Red Bull Bragantino, Curitiba, Cuiabá, São Paulo, Fluminense e Fortaleza. São estes os jogos do Santos Futebol Clube na Vila Belmiro. E olha, é realmente a Vila e claro, né? O Santos funcionando na Vila Belmiro vai conseguir escapar da zona do rebaixamento. A Vila é primordial para o Santos Futebol Clube, o apoio do torcedor, principalmente quando a gente analisa a performance do Santos jogando fora de casa. É claro que o Santos vai perder, talvez, pontos na Vila Belmiro. Eu acho muito difícil que o Santos consiga somar os 24 pontos que tem a disputar na Vila. Mas, se somar 18, 17 pontos na Vila Belmiro e conseguir beliscar alguns empates ou até mesmo uma vitória fora de casa, eu entendo que o Santos escapa do rebaixamento. Olha, muita gente perguntando, né, Marcão, a régua esse ano está mais alta? Eu creio que não. O ano passado nós tivemos o 17º colocado com 37 pontos ganhos no Campeonato Brasileiro sendo rebaixado. Eu acho que esse ano tudo indica que nós teremos também o 17º, ou seja, aquele primeiro, né, que está entrando na zona do rebaixamento, também com essa mesma faixa aí, né? Com essa mesma quantidade de pontos, entre 37 e 38 pontos. Portanto, se o Santos conseguir somar 42, 41, eu acho que o Santos escapou. Nas minhas contas, o Santos precisa de pelo menos mais 20 pontos, né? Seriam 6 vitórias e 3 empates, basicamente. O Santos escaparia do rebaixamento. É claro que a conta segura seria 45, né? Seria o Santos realizar mais 24 pontos, conseguir mais 24 pontos para escapar do rebaixamento. São contas e mais contas, mas volto a dizer, de nada adianta realizarmos contas, ficar com a calculadora na mão, se o Santos não começar a jogar um bom futebol, e isso o Aguirre vai precisar fazer com que o Santos tenha um futebol melhor daqui para frente, né? A realidade é que o Santos treina em 2 períodos. Hoje o Santos treinou pela manhã e treina agora à tarde às 16 horas. E de fato ele vai precisar encontrar o encaixe desse time. Vimos o Santos jogando muito bem contra o Grêmio, com o Joaquim jogando pela lateral. Funcionou muito bem, né? Funcionou muito bem, mas nas partidas contra o Atlético Mineiro e também contra o América, o Santos não foi bem. Contra o Atlético, o Joaquim estava suspenso, não jogou, e o Santos não conseguiu render. E contra o América Mineiro, né, já com o Joaquim de volta, também o Santos não rendeu. Portanto, o Diego Aguirre vai precisar pensar num Santos um pouco diferente. Eu acho que o Morelos pode ser um jogador interessantíssimo, e aí talvez entre no lugar do Mendonça, já que o Soteldo também está suspenso, né? Então poderemos ter Alfredo Morelos já na partida contra o Cruzeiro. Sobre o Maximiliano Silveira, para mim é uma baita interrogação, mas é importante o torcedor ter em mente, né, que o Silveira pode receber grandes oportunidades, porque é uma indicação do treinador Diego Aguirre, isso aumenta as chances dele jogar, né? Por que o Nonato não joga? Porque o Nonato não foi um jogador validado pelo Aguirre. O Nonato foi uma contratação validada pelo Paulo Turra. E aí, quando o Diego Aguirre chegou, já tinha o Nonato contratado. E o Nonato claramente não agrada ao Diego Aguirre. Quando o treinador banca uma contratação, como é o caso do Maximiliano Silveira, ele muito provavelmente vai receber ótimas oportunidades. Então, olho no Max Silveira, que é um jogador que tem sido pouco falado, mas pode ser muito bem utilizado pelo treinador Diego Aguirre. Olha, falamos no vídeo de ontem sobre o Jair que está voltando, e um outro jogador que corre contra o tempo para voltar ainda nesta temporada é o lateral esquerdo Felipe Jonathan. Felipe Jonathan se machucou no mês de abril e pelo protocolo normal, né, de uma recuperação de LCA, ligamento cruzado anterior, o Felipe Jonathan só voltaria em 2024. Mas o jogador tem evoluído muito bem na recuperação e tenta se recuperar de modo que consiga atuar nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Então, Felipe Jonathan pode acabar surpreendendo na recuperação e ali para o final
segunda quinzena de novembro, o Felipe Jonathan estar de volta aos gramados, que seria realmente uma peça importante para o Santos. Eu tenho as minhas críticas ao Felipe Jonathan, mas é preciso ressaltar que hoje o Santos não vai bem na lateral esquerda, nem com o jogador Kevson e nem com o Dodô, né? O Santos tem sofrido demais na lateral esquerda e, por incrível que pareça, tem muito torcedor já com saudade do lateral esquerdo, Felipe Jonathan. É isso, meus amigos varandeiros. As informações do Peixe para você ligadinho no canal. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Um grande abraço, valeu, galera. Tchau!